O mundo cristão, nesse final de semana, comemorou a Páscoa. Nós percebemos que hoje o significado da Páscoa foi perdido. As pessoas não compreendem mais o que de fato significa a Páscoa. Para entendermos bem a Páscoa, nós precisamos entender o significado da palavra. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima. O que significa esse passar por cima? Este cobrir, este vestir-se. Dá-se uma ideia de necessidade de proteção, de vestimento, de cuidados. Nós podemos perceber um fator bem interessante no Velho Testamento. No Velho Testamento nós encontramos aquilo que chamamos de tipo, que são figuras de algo que um dia irá chegar. Nós encontramos no Novo Testamento essas figuras sendo todas elas tornando-se história em Cristo Jesus. O Velho Testamento apresenta os tipos, no Novo Testamento apresentamos então a confirmação desse tipo chamado antítipo. A Páscoa não é outra coisa a não ser um símbolo daquilo que de fato aconteceria. Para os judeus, a Páscoa é comemorado como uma festa em que eles saíram da escravidão do Egito, onde passaram 430 anos presos e Deus levou Moisés. E aí a última praga foi quando Moisés anunciou que o primogênito, tanto dos filhos, dos donos das famílias, das casas, como até os primogênitos dos animais, seriam mortos. Para os judeus, a Páscoa é a celebração da saída do Egito, da libertação. Depois de 10 pragas enviadas sobre o Egito, e o povo então é liberto. A Páscoa tem esse significado e tem uma ligação extrema com a 10ª praga, que é quando o anjo do Senhor, esse anjo que é, de uma forma mais simples de entender, um Cristo antes de Cristo, chamamos de teofania, uma aparição de Deus em forma humana. Esse Cristo ou esse anjo que apareceu no Velho Testamento algumas vezes e com letra maiúscula e que inclusive recebe adoração, ele aparece agora para despejar a ira de Deus sobre o Egito. Todos os primogênitos morreriam, inclusive os primogênitos dos animais, mas nas casas onde um cordeiro de um ano, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito era sacrificado e o sangue era passado nos umbrais da porta, esse anjo passaria por cima. Veja bem, passaria por cima. Veja de onde vem a palavra Páscoa. E o povo então ficara livre do juízo, da condenação que o anjo de Deus com sua justiça estava trazendo para o Egito. Tudo isso aponta para um outro cordeiro. João Batista estava anunciando o evangelho e pregando arrependimento, quando de repente ele olha para alguém que se aproxima e ele diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava agora apontando para aquele em que as festas e liturgias do Antigo Testamento também apontavam e profetizavam. Era aquele que viria para fazer com que todos os símbolos e todos os tipos do Antigo Testamento fossem de fato reencarnados e tornasse história, a história da libertação, não apenas do povo judeu, mas de todos aqueles que crescem no Cordeiro de Deus. Jesus assume então os nossos pecados. E no dia da Páscoa, exatamente no dia em que o povo separou o cordeiro para ser morto, nesse dia Jesus também foi separado, foi preso, morto e, assumindo assim os nossos pecados, fez com que todos nós que cremos nele recebêssemos essa cobertura, esse passar por cima da justiça de Deus, essa justificação. Recebemos o sangue dele que nos cobriu, que nos protege, que nos limpa de todos os pecados. Queridos, a Páscoa do cristão passou a ser a Santa Ceia. Não mais a liturgia feita lá no Antigo Testamento, que ainda apontam para um Messias que ainda não chegou. A nossa Páscoa hoje é diferente.
A nossa Páscoa não é aquela refeição comida às pressas, com ervas amargas, com o sacrifício de um cordeiro, porque a Páscoa do Velho Testamento apontava para um cordeiro que de fato já veio, já morreu, assumiu os nossos pecados, nos purificou com o seu sangue e a justiça de Deus não mais cairá sobre nós, porque o sangue dele nos purificou de todo pecado. Bem, queridos irmãos e amigos, chegamos nesse domingo da ressurreição, nesse domingo tão especial para o cristão, que é o dia em que os discípulos de Jesus celebram a vitória da vida sobre a morte. Jesus havia dito que ele mesmo daria a sua vida, mas depois ele tomaria de volta a sua vida. E esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder para libertar os pecadores através do sangue desse cordeiro que morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo na cruz, ele declarou: Tetelestai, está pago, está cumprido. Tudo aquilo que foi prefigurado no Velho Testamento se cumpriu em mim. Mas se ele tivesse apenas morrido, nós teríamos ficado com a dúvida: como pode ele ter sido nosso segundo Adão, o homem perfeito, Deus, e ter sido vencido pela morte? Será que Deus aceitou a morte e a propiciação de Cristo? Será que a oferta foi aceita? Para nossa alegria, domingo pela manhã as mulheres foram visitá-lo e receberam uma grande notícia dada por anjos que disseram: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E eu quero dizer para você, neste domingo da ressurreição, diante dessa crise que o mundo inteiro enfrenta, que por mais que as crises assolem e assustem o mundo, nós podemos crer no amanhã, porque Jesus Cristo ressuscitou. A mensagem que eu trago para o seu coração nesse domingo da ressurreição é: a possibilidade de esperança é sempre real para um cristão, mesmo diante da morte, porque a morte passou a não matar mais, a morte passou apenas a transportar os fiéis para estarem diante do Senhor. Passamos a crer porque Ele vive, passamos a viver porque Ele vive, passamos a crer no sacrifício e que Ele foi aceito e que o Pai nos perdoou, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer que meus pecados estão perdoados. Porque Ele vive, posso crer que um dia Ele voltará e nos tirará dessa terra e nos levará para junto de si, para vivermos a eternidade com Ele. A mensagem que deixo para você esta manhã é: Jesus está vivo. A nossa esperança, então, está viva e forte em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe esse domingo, em nome de Jesus.